Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham por nossas redes sociais. Sou o pastor Williams, estou junto com o diácono Mailton e o pastor Gustavo, da ICM Rio, fazendo mais esse momento de bate-papo sobre os movimentos sociais e a população LGBTQIA+, né, no Brasil, e hoje, em especial, junto com a ICM Rio. Desde já, pastor Gustavo, é uma satisfação enorme estar com você nesse momento, né? Esse irmão de fé, esse irmão de caminhada, mesmo distante, e que estamos tão unidos sempre, né? Seja muito bem-vindo e gratidão mais uma vez por estar conosco neste momento. Eu que agradeço o convite, pastor Williams, Mailton, irmão Mailton, por terem me convidado para estar com vocês aqui hoje. E vamos dialogar, né? É importante o nosso diálogo e a nossa aproximação. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Mailton? E deixando bem pontual para você que está nos assistindo, se você quiser deixar algum comentário ou fazer alguma pergunta sobre a live da gente, vocês fazem deixe nos comentários que a gente depois joga aqui no ao vivo e vamos dialogando junto com vocês. No mais, reverendo, fica à vontade. Isso aí. Então, para a gente saber um pouco, né, sobre a ICM Rio, Gustavo, queria que você falasse um pouco sobre o histórico de vocês, quando ela foi fundada, quando começou a surgir aí no Rio de Janeiro. Então, a gente da ICM Rio, Betel, a gente é a segunda formação da ICM no Rio de Janeiro, né? Que é a formação de 2006. A gente teve a primeira formação, que foi fundada oficialmente em 2004, né? Em maio de 2004, o pastor era o pastor Marcos Gladstone, e eu era dessa igreja, né? Eu, o pastor Márcio Retameiro, e outras pessoas que estão na ICM até hoje. Presbítero André também era membro dessa primeira ICM, que foi fundada pelo reverendo Troy Perry, né? Ele veio pessoalmente fundar a ICM do Rio, a primeira ICM do Rio, né? Que ficou 2 anos na denominação, e depois houve o processo de saída da denominação, né? E o pastor Marcos Gladstone fundou uma nova igreja, que foi a Igreja Contemporânea. Então, a gente veio dessa primeira igreja, dessa primeira ICM, e no próprio ano de 2006, que foi quando a outra ICM, a primeira ICM, deixou de existir, né? A gente inaugurou a ICM Rio Betel, o segundo grupo da ICM Rio, que era Betel, né? Que somos nós, que agora fazemos 14 anos em agosto. Dia 6 de agosto, a gente faz 14 anos, né? Então, eu sou o terceiro pastor, estou desde o início, mas o pastor Márcio também foi o primeiro pastor, depois o pastor Marcos Lorde, o segundo pastor, e eu sou o terceiro pastor da igreja. E a gente está aqui pregando o evangelho, anunciando as boas novas, fazendo ação social, né, integrando as pessoas. É muito difícil, você sabe que você é pastor da ICM, você sabe como é que é difícil, Williams. Não é fácil, mas a gente está aqui. No total, 16 anos, né? Mas nessa formação, 14 anos. Maravilha. E qual a relação que a ICM Rio ela tem com os movimentos sociais, em especial o LGBTQIA+. Então, é muito interessante essa relação que a gente tem com os movimentos sociais, né? Desde o início, na verdade, a ICM teve muito contato com o Grupo Arco-Íris. Não sei se vocês conhecem o Grupo Arco-Íris, é um famoso grupo LGBT, um dos mais antigos do Brasil, né? E, por acaso, ele é bem pertinho aqui da minha casa. E esse grupo, ele ajudou no surgimento da ICM no Brasil, né? O reverendo Tom Hanks, que é um pastor da ICM de Buenos Aires, né? Um pastor americano que mora em Buenos Aires, ele esteve no Rio algumas vezes. Ele tinha um namorado aqui no Rio, ele esteve no Rio algumas vezes para tentar criar esse grupo da ICM, né? Lá isso nos anos 90, por aí. Então, os grupos de militância, eles apoiaram. O próprio Cláudio Nascimento, que é o presidente do Grupo Arco-Íris hoje em dia, ele cedeu espaço para que as primeiras reuniões da ICM, já na primeira formação lá em 2003, 2004, né, usassem o espaço, enfim. Então a gente sempre teve esse contato, né? E atualmente a gente tem um contato de apoio, né? A gente compartilha os pedidos de ajuda, a gente vai em algumas reuniões dos grupos também, né? Atualmente o Grupo Arco-Íris, por exemplo, tem pedido
ajuda financeira e cestas básicas para pessoas LGBTs, a gente tem atendido acho que 500 pessoas, e a gente tem ajudado nessa divulgação dessa informação e também dado suporte financeiramente, alguns de nós doamos, né, também. E nas militâncias, por exemplo, dos movimentos sociais, de fato, não só da ação social, mas na militância, a gente está nas paradas, a gente tem uma ala na parada, a parada do ano passado, a parada de Copacabana, né, porque o Rio tem algumas paradas, mas a oficial é a de Copacabana, né? A gente tem a nossa ala da diversidade religiosa, junto com os anglicanos, junto com os batistas, então a gente está lá sempre nesse movimento da militância. E, além dessa relação com os movimentos sociais, eu gosto muito de falar que a gente também é movimento social, né? Porque eu não sei como é que é aí na Paraíba, mas alguns grupos de militância, né, olham com a gente com um olhar muito desconfiado, porque a gente é cristão, né? E, inclusive, questionam, assim, publicamente, que é isso, que coisa de crente, como é que vocês leem um livro que submete a mulher, enfim, aquela visão que a gente já sabe que é complicada por causa de como os cristãos trataram os LGBTs no Brasil durante muito tempo, né? Até a chegada da nossa igreja. Então, assim, tem essa resistência, essa desconfiança, né? E quando eu falo que sou pastor, fala, você ganha quanto da igreja? Pensa que a gente é trambiqueiro igual esses pastores dessas igrejas fundamentalistas, né? Eu não ganho nada da igreja. Você já relativamente já entra na próxima pergunta, mas a sua última colocação acho que é a que mais a gente ouve, né? Quanto é que você ganha da igreja, né? Porque você é pastor e ainda não tem um carro, porque você ainda não mudou de endereço, porque você não tem um apartamento, né? São perguntas quase que constantes no dia a dia da gente. E como é ser essa igreja militante para vocês aí do Rio? Como é ser uma igreja militante, né? Eu acho que não tem como ser ICM e não ser militante. Por acaso, ontem eu estava conversando com um obreiro da nossa igreja, que é o Wallace, a gente foi jantar, aí ele comentou, né, que ninguém é obrigado na ICM a ser militante. Eu falei, não, a igreja é militante, mas as pessoas não são obrigadas a ir para a parada, ir para uma ação em relação à prevenção do HIV, né? Tem outra coisa que eu não falei também, mas a gente tem uma parceria muito legal com a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, muitos membros nossos, e praticamente toda a liderança é voluntário de pesquisa, né, para PrEP, para vacina contra o HIV, então tem essa parceria também, né? Mas voltando, não tem como a gente ser ICM e não ser militante, a gente é militante, então alguns membros da igreja vão não querer participar dessa militância, querem estar lá nos cultos, querem estar nas orações, mas é impossível, porque se a gente pendura uma bandeira do arco-íris na entrada da igreja, ou dentro da igreja, a gente já está sendo militante, né? A nossa liturgia já nos torna militante quando a gente fala de injustiça, quando a gente faz como os profetas do Antigo Testamento denunciar os governos corruptos como esse que a gente tem atualmente, né? Maligno, ainda mais aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é administrada pela Igreja Universal do Reino de Deus, a gente denuncia o tempo inteiro, né? As mazelas do governo Crivella. E fora o nosso governador, né? Que é um juiz maluco também. Então a gente está o tempo inteiro, profeticamente, fazendo militância. Isso também é militância, né? É muito fácil você ser cristão e não tocar nas questões políticas, né? Ser um cristão que só pensa no etéreo, né? Só quer falar em línguas, ou se você não é, sei lá, se é uma pessoa mais católica, só quer rezar o terço. É muito fácil ser assim, né? Mas a gente na ICM é chamado para ser o dedo na ferida mesmo das estruturas. De que é verdadeiramente ser cristão, né? Porque ser cristão é não silenciar essas estruturas que estão destruindo toda a criação, que é o que diz o credo, né, da ICM, né? O credo, ele é fantástico nesse sentido. Mas aí eu vou fazer uma breve pausa, né, e vou falar um pouco das pessoas que estão assistindo a gente agora, né, o Adailton Conceição, lá da ICM Costas, que sempre participa, sempre assiste das nossas lives. Adailton, um beijo. Você falou no Wallace, ele tá aí, ó, assistindo, mandando aplausos. E o próprio Márcio Retameiro desejando boa tarde a toda a gente que é o povo que legal. Caminho. Eu acho que eu travei. Vocês estão me ouvindo aí? A minha tela tá parada. Estamos sim. Em alto e bom som.
Pode continuar. Tô vendo tudo parado aqui. E estão me vendo nessa também? Nessa caminhada e nessa militância, quais são as maiores dificuldades ou quais as dificuldades que vocês sentem como igreja, como esse povo do caminho, como o Márcio Retameiro mesmo coloca, Gustavo? Então, não é fácil ser ICM em lugar nenhum, né? Eu sei que eu não vou me restringir à minha experiência de Rio de Janeiro, né? Mas não é fácil, não é fácil. Mas eu acho que nas grandes cidades, né? Eu conheço a realidade de Rio e São Paulo, não conheço ainda a ICM de Cabedelo, mas não conheço a maioria das ICMs no Brasil, na verdade. Conheço, parando para pensar de verdade aqui, eu só conheço Rio e São Paulo. Né? As outras igrejas eu conheci através de retiro, mas a gente nunca fui na estrutura da igreja, no prédio da igreja, né? Mas eu acho que essa questão da ICM ser metropolitana, essa questão das grandes cidades, facilita um pouco o funcionamento, talvez até o financiamento, né, a existência da igreja, né, do que numa cidade do interior, por exemplo. Mas não é fácil. A gente, aqui no Rio, já teve prestes a fechar as portas muitas vezes. Né? Já chegamos, inclusive, a ficar nos reunindo em hotéis, em salões de hotéis, porque não tínhamos, né, condições de pagar um aluguel. Então, não é fácil. Nessa caminhada, as dificuldades são muito grandes, mas Deus tem suprido todas as nossas dificuldades. Né? Se a gente tivesse um discurso palatável, um discurso vendável, um discurso de venda de bênção, venda de bênção, né? A gente estaria com nossas igrejas muito cheias, né? A gente vê algumas igrejas inclusivas também, inclusive, que seguem esse discurso hegemônico, né? De prosperidade, de venda de bênção, né? Muitas vezes de mentira, e elas estão cheias. A ICM tem muita dificuldade porque a gente não se submete a essas estruturas religiosas perversas, né? Porque não adianta a gente sair dos lugares dos quais a gente participou para repetir o mesmo modelo aqui, só sendo LGBTs, né? A gente é uma igreja para gay, para lésbica, para travesti, para transexual, mas não é somente na questão do gênero e sexualidade, não, que a gente atua. A gente que é a transformação de todas as estruturas perversas que a igreja construiu ao longo do tempo, né? Então, não é fácil, né? A gente tem xingamento, a gente tem problemas físicos, assim, reais, assim, presenciais. No nosso templo anterior, né, aqui na ICM Rio, a gente acabou de mudar para um novo endereço, na Lapa. Mas no endereço anterior, a gente tinha um vizinho doidão lá que jogava xixi na gente, né, do alto do prédio, já invadiu a igreja drogado, enfim. Homofobia mesmo, né, LGBTfobia. Então, é difícil, mas a gente, por amor a Jesus e por amor às pessoas, a gente mantém. E como é bom, né, a gente, assim, ouvir essa sua colocação, Gustavo, que até você, como eu, sabe muito bem que às vezes nesse caminho como pastores, e às vezes as ICMs são tão distantes, como você bem colocou, presencialmente você só conhece a de São Paulo, né, do Rio e de São Paulo, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade desse encontro pessoal que acontece mais nos retiros da ICM. E a gente vê que as coisas que a ICM Rio passa não é diferente do que as outras ICMs passam, na verdade, né? Porque a ICM Cabedelo, ninguém nunca invadiu em si o espaço físico, até porque, Mailton, que não me deixe mentir, desde do ano que éramos apenas grupo de oração aqui em Cabedelo, as meninas tinham muito medo, na verdade, de abrir essas portas para a rua. E aí a ICM já mudou de endereço 3 vezes, né? Aliás, 4, porque ela não tinha esse espaço para encontro, então a gente marcava em praça, rua, né? A gente se movimentava de alguma forma e se encontrava. E a gente relembra isso muito no mês de janeiro, é quando a gente faz mais esse culto na lagoa, na praia, nesse encontro mais livre, né? E depois a gente passou na casa, no terraço de uma das membros da igreja, depois foi para outro terraço, e até que o dono da casa dessa menina que acolhia a ICM Cabedelo, ele pediu para ou ela retirar a igreja da casa dela,
ou ele ia dobrar o valor do aluguel, porque ele estava, ele estava, na verdade, acolhendo uma casa, uma família e uma igreja. Ela disse, não é não é uma igreja, é um encontro só aos domingos, que a gente faz, não importa, vocês fazem esse encontro na casa de vocês, então assim, vou dobrar o valor. Aí veio para o terraço da minha casa, né, para a sala da minha casa, até que a gente construiu esse primeiro espaço, que é o que a gente hoje está em reforma. O espaço, na verdade, eu acho que dá para umas 20 pessoas, né, Mailton? O espaço hoje é da igreja. Mas sempre a gente pedia, o pessoal sempre pediu, não abrir para a rua, pelo medo da depredação. E a ICM já passou por esse processo aqui, de ser apedrejada, de ter as telhas quebradas, né? O meu medidor de energia daqui ele é quebrado por conta de apedrejamento mesmo, né? Então a gente passa também por essas dificuldades, né? E eu costumo dizer que Cabedelo é uma cidade interiorana. Embora daqui para a capital é 20 minutos de carro, né? 30 minutos de ônibus, mas é uma cidade literalmente com jeito de interior. Então, você imagina, né? Se numa grande capital, numa grande metrópole como é Rio, e a gente ainda se depara com situações como essa que você acabou de colocar, né? Vizinho entrar muito louco, né? De vocês levarem, né, sacolas de xixi por aí quando vão entrando na igreja, sei. Imagina uma cidade pequena, de praticamente interiorana, né? Porque Cabedelo jura que é Dubai, mas é bem Dubai do interior. Então é bem complexa essa relação do Dubai com a cidade. Mas, enfim. E a gente vê que é uma realidade não só da nossa comunidade, mas é uma realidade da comunidade do Rio, que eu já escutei relatos na ICM Maringá também, dessa forma, da ICM Fortaleza, que é a mais próxima aqui da Paraíba, e a gente sempre encontra relatos nesse aspecto, né? Eu acho que as maiores dificuldades são o espaço físico, primeiro, né? Não ter, porque dificulta essa manutenção, na verdade, né? Deus sempre vem agindo, Deus sempre vem operando, mas a gente sabe o quanto é difícil manter um local alugado, e a gente sabe que não é barato, né? E a manutenção das coisas da igreja, porque a igreja não só é o espaço físico para encontrar naquele domingo, ela precisa estar organizada, né? Tem a escuta dos irmãos, tem os momentos de oração, então tudo isso a igreja tem que estar bem organizada, tem a luz, tem a água, enfim. E tudo isso eu acho que passa pelos aspectos de dificuldade, né? Fora a LGBTfobia que a gente passa, porque as pessoas acreditam que a ICM ela é apenas uma igreja LGBT. E eu rebato muito que a ICM, ela é a igreja dos direitos humanos. Ela é a igreja militante dos direitos humanos. E muitas vezes eu até cheguei a comentar com o Mailton, eu vou tirar um pouco da bandeira que está lá no altar, porque antes ficava a bandeira LGBT de um lado e do outro lado a bandeira da ICM. E Mailton, não, você não vai tirar. Aí eu fiz, Mailton, não é por uma questão pessoal, mas é por uma questão coletiva. As pessoas começam a identificar a ICM apenas como a igreja gay, né? Eu acho que a maioria das pessoas apontam a ICM como uma igreja gay, né? Mas a gente recebe também muitos héteros, famílias, né? Famílias inteiras que vêm e participam do culto. Muitas vezes não querem nem aparecer, né? E nem querem registrar esse momento, já por conta da LGBTfobia, né? Que é levantada. Então, uma forma até protetiva. Mas a gente não cansa realmente de ser essa igreja militante, tanto em diversidade religiosa, que é uma bandeira que a gente levanta aqui muito forte na cidade de Cabedelo, da diversidade de gênero e na luta sobre o HIV/AIDS, né, da disseminação da informação. Eu sinto, né, e a gente sente muito que as pessoas não são bem informadas e acabam tendo umas conversas bem, como é que eu posso dizer, distanciadas da realidade. Preconceituosas, né? São diálogos esdrúxulosos, né? São diálogos esdrúxulosos sobre a realidade, né?
Então, levantar essas bandeiras, que, como um amigo meu costuma dizer, um amigo e companheiro de luta, vereador aqui do município, ele disse: vocês levantam a bandeira da minoria e eu também vou levantar. Mas a gente percebe que essa minoria não é uma minoria, na verdade é a maioria da população. Se a gente for juntar as parcelazinhas, né, nós, na verdade, somos a maioria. Mas somos essa maioria que muitas vezes nos silenciamos. Nos silenciamos em meio à dor. Não é isso? E como é que tem sido essa relação igreja-comunidade nesse período de pandemia? Ou como tem sido as atividades da igreja nesse período de pandemia? Então, deixa eu te falar. A gente ficou 4 meses sem atividades presenciais, né? O nosso último culto nesse ano tinha sido 15 de março, e aí, por responsabilidade também e por determinação governamental, a gente deixou as atividades somente online, né? E agora, no início do mês de julho, nós voltamos às atividades presenciais com restrições, mas, na verdade, as igrejas na cidade do Rio já estão liberadas desde o início do mês de junho, só que a gente achou que era muito cedo ainda para a gente retornar, né? Final de maio, início de junho, o prefeito, primeiro, depois o governador, liberaram as igrejas como atividades essenciais, que não é muito justo, né? Porque a igreja não é atividade essencial. Mas dá para entender o desejo dele de abrir igreja o mais rápido possível, porque sobrinho do Bispo Macedo, né? A Igreja Universal não pode parar. Então, ele autorizou no finalzinho de maio, não sei a data exatamente, finalzinho de maio, início de junho. E a gente só decidiu retornar com atividades presenciais mais isoladas, com cadeiras distanciadas, com todo o procedimento de segurança, com álcool em gel, com obrigação de uso de máscaras no espaço, na semana passada. Então, domingo agora foi o primeiro culto dominical que a gente fez para todo mundo, mas num novo templo também, que a gente acabou de mudar, né? A gente está procurando um novo espaço há um ano. Na verdade, o motivo da gente procurar um novo espaço também é a LGBTfobia, porque te falei que jogavam coisa do prédio, né? Mas, infelizmente, uma pessoa da junta lá do condomínio, onde a gente tinha a igreja, criou um problema com a nossa água. A gente estava 1 ano sem água, para a gente poder sair mesmo, né? Ela queria que a gente saísse, então ela restringiu a nossa água. Então, como é que funciona uma igreja que precisa ter, além das atividades, distribuir comida, por exemplo, ter festas no espaço para a gente ter comida para as pessoas, né? Então a gente estava sem essa condição. Então a gente mudou de lugar, tivemos uma bênção maravilhosa de conseguir um espaço 4 vezes maior, graças a Deus, melhor localizado, né? Não sei se vocês conhecem o Rio, mas no meio da Lapa, assim, num lugar muito LGBT, assim, as travestis fazem o seu trabalho ali na esquina. Então a gente está no melhor lugar possível, graças a Deus. Surgiu agora essa possibilidade, para a gente estar nesse espaço, mas a gente não vai inaugurar o espaço agora. Então a gente já começou a se reunir, depois de 4 meses de restrição, somente culto online, né? As transmissões pelo YouTube e pelo Facebook. E agora a gente retornou com os cultos presenciais com protocolo, com limite de pessoas, né? Domingo passado, por exemplo, tinha 15 pessoas. Então, deu para ter bastante espaçamento entre as pessoas, né? Só que a gente está atento, porque qualquer sinal de que a Covid está avançando na cidade do Rio, a gente vai suspender novamente. Graças a Deus, a gente está num momento de decréscimo, né? A gente, há 1 mês, tinha 200 pessoas por dia mortas. A gente chegou, inclusive, só no estado, né? Não somente na capital, mas no estado a gente chegou a 300 pessoas por dia. É um absurdo, isso é número de país, né? 300 pessoas por dia. E agora está em 130, 100 a 130. É um absurdo. Mas sinaliza que há uma queda, né? Tem países que não têm esse número, né? De mais de 100 pessoas por dia. É um terror o que a gente está vivendo. O problema da irresponsabilidade dos nossos governos é gigantesco. Mas, enquanto esses números estiverem caindo, a gente vai permanecer com o culto presencial. Se esses números voltarem a crescer, a gente suspende novamente. Infelizmente, a gente tem um governo muito genocida, né? Parece sentir prazer em ver a sua população e o seu país morrendo a míngua, infelizmente. Mailton, tem alguma pergunta? A sua pergunta foi sobre atividades ou foi sobre ações? Eu não sei se eu te respondi exatamente sobre as atividades, tá correto. A atividade mesmo.
Mas Bom, tu tem alguma na pergunta? verdade, eu só tenho algumas presenças para registrar, né? A Alexia Salvador, que está desejando boa tarde a todos vocês, né? O Beijo, reverenda. Cristiano Valério, que está desejando boa tarde, diz que ama cabedelo. A Beijo, gente Cris. Cristiano, eu também acho que é um dos únicos vocês. que conhece todas as ICMs, viu? É, Só lá em Cabedelo eu acho que ele já foi, se eu não me engano, 3 vezes. 3 vezes. Nesses 6 anos caramba. de ICM. Esse gente tem 6 anos e foi 3 vezes a Cabedelo, se eu não me engano. Cada Foi mais Que encontro que maravilhoso. delícia. o Igor foi 2. Tanto o Igor quanto o Ferreira Acho que Júnior. Igor veio mais. Igor veio mais também. Eu Viu acho que mais? Igor Eu veio preciso 4 vezes. conhecer Cabedelo, a ICM e a cidade, né? Eu conheço, na Olha, ele verdade, no ainda tá, e Brasil, eu ele ainda conheço. tá afirmando, ó, realmente conhece todas as ICMs do Todas. Brasil. Olha, as que existem e as que existiram, né? Porque o reverendo Cris visitou a ICM Baixada quando eu era pastor de lá, né? E eu sei que ele conheceu outras ICMs também. Eu conheço também a ICM de Buenos Aires. Já fui umas 3 vezes no culto, 3 ou 4 vezes no culto da ICM de Buenos Aires, que é uma experiência, assim, fantástica, né? A ICM em outro idioma. Mas no Brasil eu preciso conhecer mais. Eu conheço o Rio. Conheci outras igrejas que existiam no Rio, né? A gente teve a ICM de Niterói também, que acabou. Mas fora do Sudeste, preciso viajar mais para o Nordeste. Vou passar um tempo aí com vocês em Cabedelo. Ah, Vem mesmo. você Tem vai casa amar. aqui, né? Olha, eu já vou lhe dizer uma coisa, já vou colocar a própria mensagem do Cristiano Valério para lhe incentivar. Embora que você não vai, acho que sentir muito, né? Amo ouvir o barulho do mar enquanto celebramos o culto. Eu Ai, acho que que esse. delícia. Então já Que Somente. delícia. deixa já o coisa. Que Vou também delícia. registrar a presença da Adriana Albuquerque, né? Desejando uma boa tarde a todos Sempre nós. está conosco, né? A Adriana também. E para não dizer que eu não falei dele, o reverendo Márcio Reftameiro dizendo que também conhece todas as ICMs do Brasil É. e partiu Cabedelo, junto com o nosso irmão Adailton. Bom, se você tem Pois é. ainda alguma pergunta ou algum questionamento, deixa aí no comentário da live que depois eu coloco aqui no ao vivo e o pessoal responde. No mais, pode dar Pois, continuidade. desde já, Gustavo, saiba que você tem casa em Cabedelo, que você tem família, viu? Pós-pandemia, querendo se agendar, pode vir para Cabedelo. Amafô. Você sabe que eu sou filho de paraibana, né? Minha mãe era de Umbuzeiro, no interior da Paraíba. Então, por isso que eu tenho essa carinha aqui de redondinha de paraibano mesmo. Meu pai é carioca, minha mãe era paraibana. Então, Olha é aí, o tá vendo? sangue, né? Tem que fazer jus e vir por aqui. Com certeza Pois conhecer um é. pouco mais da sua ancestralidade. Sim. Então, me diz uma coisa, Gustavo, você comentou que, na verdade, aí ele já está no período pós-pandemia, né, as ações. Vocês já estão nessa Já sei. adaptação do novo normal, né? Que as A pessoas gente está estão na fase chamando de novo 3. A gente está na fase 3 da pandemia no Rio de Janeiro, né? As coisas começaram a abrir formalmente, porque, na verdade, assim, eu moro no centro da cidade atualmente, né? No centro, na zona sul, em alguns bairros da zona norte da cidade, as coisas têm uma restrição muito forte, uma presença da prefeitura. Nas periferias, a gente não usa esse nome no Rio, né, periferia, mas nas zonas oeste, por exemplo, nas zonas mais afastadas, nunca houve isolamento social. A coisa, a televisão mostrava a todo momento tudo aberto, né? Então, nessa região onde fica localizada a igreja, a coisa estava bem restrita mesmo. Assim, há 2 semanas, fui dar uma voltinha num quarteirão e dá até medo de você estar num lugar deserto, né? Então, agora que a gente está nessa fase 3, as coisas começaram a abrir, né? Te falei ontem, fui jantar fora com um casal de membros da igreja, né? Me chamaram para tomar uma cerveja e comer. Então, eu fui, mas assim, o lugar que a gente foi, todo a restrição, né? As mesas separadas e tal. Então, a gente está nessa fase. Mas sempre observando para ver como é que vai ficar a situação. Que aí, senão, a gente suspende novamente os cultos da igreja. Espero que não, né? Espero que não. Mas espero que realmente a gente avance para o fim, né, da mortalidade e da infecção. Uhum. É o mesmo processo que Cabedelo vem passando. Aqui a gente está em bandeiras, né? A gente está com a bandeira laranja, está flexibilizando as coisas aqui, o mercado, as lojas já estão abrindo.
Mas antes mesmo disso, a gente já tinha decidido, né, conversado com a membresia, né, o conselho da igreja, e dito que nós não voltaríamos desse primeiro instante. A gente precisava de uma segurança muito maior para que a gente pudesse reabrir as portas da igreja. E aí veio o desejo da gente botar logo para frente a história da reforma, como eu falei, o espaço hoje dá para 20, 25 pessoas no máximo. A gente quer duplicar esse espaço, então a igreja ela vai ficar mais larga, né? Nós ganhamos uns bancos, né, de igreja, né, para tirar as cadeiras de plástico, ela vai ficar maior e a gente vai realmente botar a cara no sol, como diz a palavra, né? Abrir a porta para a rua definitivamente, porque a igreja aqui de Cabedelo ela tem uma peculiaridade, né? Ela está no espaço físico próprio. Minha casa, ela tem um terreno muito grande na frente, né? Mais de 16 metros. Então, em um dos lados dessa frente da minha casa, a gente construiu o espaço da igreja, que ficava um espaço mais reservado para adoração, independente da minha casa, porque eu também tenho meus filhos que sempre estão comigo, né? Então, a gente tem essa peculiaridade de ter esse espaço físico, não pagar o aluguel, né? Mas aí a prefeitura está rebatendo muito, porque ele quer o abafamento de som. Embora nunca tenha reclamações dos vizinhos, que a gente aqui é muito... O pessoal é muito solícito, na verdade, né? A igreja, quando quer fazer fechação na rua, o pessoal, primeiro que bota a cadeira do lado de fora e bora lá. Vai ter, quando o pessoal vê os refletores no meio da rua, Will, vai ter babada aí na igreja, né? Com certeza, babada é com a igreja, né? E a gente literalmente, realmente fecha a rua, né? A gente tem todo um apoio de todos os órgãos, né? Que apoiam, na verdade, toda e qualquer denominação que recorra aos órgãos públicos. Então, tem a CEMOB, né? Com a mobilidade urbana, a Guarda Municipal, a CEINFRA. Então, tem toda uma estrutura que é solicitada e eles de prontidão estão juntos, né? Limpeza de rua, iluminação, tudo para que realmente as festas da igreja, elas deem certo, né? E a festa sempre... Então são no meio da rua as festas? As festas no meio da rua mesmo. As principais festas da igreja é na rua. Eu não sei, que maravilha. Cristiano, que não me deixe mentir, mas, por exemplo, todos os anos no aniversário da igreja, a gente literalmente fecha a rua, coloca uma tenda enorme, às vezes duas, e faz a festa no meio da rua, a mesa de diálogos que a gente faz todos os anos também, né? E nesse sentido eu vou agradecer à Prefeitura Municipal de Cabedelo por sempre estar ajudando a gente, sempre dar todo esse suporte, né? Quando a gente solicita a Prefeitura. Um beijo e muito obrigado. Menino, eu acho que Vitor Hugo vai lhe contratar. Eu estou aceitando contratação, viu, Vitor Hugo? Só para deixar bem claro, já estou me predispondo a ser funcionário da Prefeitura Municipal de Cabedelo. Mas realmente, Gustavo, as festas aqui da ICM Cabedelo, tanto quando a gente chama grupo de dança, as drags que vêm fazer bate-cabelo, né? DJ, eventos de mesa de diálogo, roda de diálogo, celebrações da festa de aniversário, é tudo na rua. A gente põe as tendas na rua, aquelas tendas de 6x6 na rua, fecha a rua, bota som na rua e acontece na rua, sempre é bem participativa pela comunidade. Mas aí a gente está tendo uma cobrança da SEMAN, né, que está solicitando que a gente faça o abafamento de som da igreja. Então, por isso a necessidade da reforma, essa ampliação, e a gente vai ter que elevar o telhado para poder abafar o som. E aí a gente vai aproveitar e abrir... Por que vocês não pensam em lançar uma vaquinha aí nas redes sociais, na internet, para as pessoas colaborarem? A gente está com a vaquinha. Ah, que legal, não sabia. Compartilha comigo. Eu acho, na ICM tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, a gente, para não parecer essas igrejas salafrárias que roubam o dinheiro do povo, às vezes a gente pede pouco, né? Eu tenho seguido o exemplo da ICM americana. Eu recebi um e-mail esses dias da bispa, né, da bispa Cecília, pedindo oferta pelo aniversário do Troy e da bispa Nancy Wilson, né? Eu acho que a gente pede pouco porque a gente tem medo de ser comparado, né? Eu aqui no Rio estou pedindo direto. Agora que a gente está em mudança, então,
E sabe o que acontece? A gente pede, as pessoas veem a necessidade, elas ajudam, né? Durante a pandemia, Willam, desculpa estar falando, mas durante a pandemia, tinha muita gente passando aperto aqui. A gente pediu, eu fui em privado nas pessoas e coloquei nas redes sociais, a gente conseguiu um bom dinheiro para ajudar as pessoas que estavam em aperto. Então, se a gente não pede, as pessoas não sabem que a gente necessita, né? Então, agora na mudança do templo, então, eu estou pedindo tudo. Eu peço mesmo, sou pidão, porque se a gente quer um lugar seguro, né? Ainda mais agora vocês mudando o templo, expandindo o templo, né? Tem que pedir mesmo, tem que informar as pessoas que a gente precisa de oferta para que o templo seja confortável, seja agradável. Eu vou até contribuir com vocês, eu adoro. Obrigado. E é isso, a vaquinha da gente, a gente começou desde o começo do mês, não foi, Mailton, que a gente colocou, porque o objetivo maior é, final do mês, a gente fechar a vaquinha, início de agosto, a gente fazer as obras, para final de agosto, no mais tardar, vai estar bem normalizado as coisas, né? A gente já pode voltar com os presenciais, e a igreja está aberta. E aí a gente até está abrindo uma parceria junto com o Zen Budismo. Eles não têm um espaço também físico, e aí a gente vai abrir as portas para que o Zen Budismo possa abrir uma possível sanga em Cabedelo, e eles fazerem os encontros dele nesse novo espaço da igreja. Né? Importante essa... Que legal. Um espaço multirreligioso, né? Isso. Interreligioso. Isso. Gosto do termo espaço ecumênico, eu acho bem mais bonitinho. Bom, se você puder ajudar, o link está aqui, da vaquinha. E vou agora complementar com as palavras do Adailton, que está nos acompanhando, né? Pedir e dar-se-vos-á. Então, tá aqui o link da vaquinha, se você puder contribuir, que estiver nos assistindo, nós agradecemos. Então, mais uma vez, só a nossa gratidão, né, Gustavo, por esse momento, por estar junto conosco, né, por ter aceito tão prontamente, né, o nosso convite de estar nesse bate-papo que faz parte. O encerramento é semana que vem, né, Mailton? Sobre a temática LGBT, não é isso? Não, sobre a temática LGBT, nós encerramos com a ICM Rio. É verdade, é verdade. Hoje se encerra o bate-papo sobre os movimentos sociais, né, LGBTQIA+, e a gente vai abrir sobre direitos humanos. Não é isso, Mailton? Aí Mailton só vai me confirmando. Exatamente. Isso. Então, essa proposta, né, das lives foi uma ideia de Mailton, né, do diácono Mailton, para que a gente, justamente nesse processo de pandemia, pudesse matar um pouco da saudade, né, da membresia da igreja, conhecer um pouco mais também das outras ICMs, né, e traçar esse perfil de unidade com todos, que é a última pergunta, né, como se dá essa articulação da ICM Rio com as outras ICMs? Então, infelizmente, a nossa comunhão, ela é, como a gente falou lá no início, né, praticamente o ano inteiro virtual, né? A gente se encontra em reuniões por Skype, né? Você sabe muito bem das nossas reuniões por Skype, mas há uma necessidade de uma presença, de um encontro físico, mais vezes no ano, que não seja somente o Retiro Nacional, né? Ainda que seja só nas lideranças, acho que a gente precisa ter essa presença física, né? Mas também há uma necessidade de uma integração maior entre as igrejas, eu vejo isso, né? Parcerias, projetos em comum, né? Apoio mútuo mesmo, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Rio a gente recebe um apoio da ICM, da MCC Coachella Valley, que fica na Califórnia, né? Há 2 anos eles mantêm suporte financeiro mesmo para a ICM Rio, não somente suporte financeiro, a gente troca orações também, né? Pedidos de oração, vídeos que a gente troca de mensagem entre uma igreja e outra. E a gente faz de alguma forma isso também no Brasil. A própria ICM Rio também envia de vez em quando alguns apoios no sentido financeiro, mas a gente também, na época de aniversário, a gente troca vídeos, né? Eu peço vídeo ao Willamis para passar aqui na igreja, o Willamis também pede para mim. A gente tenta fazer essa integração, mas as distâncias são muito longas, né? Para a gente estar mais junto. Então, a gente acho que tem que pensar em alternativas para essa maior comunhão entre nós. Mas eu acho que nesse período de pandemia, a gente teve essa experiência mais profunda, né? Olha a gente aqui, né?
pela primeira vez juntos, né, a ICM Rio e a ICM Cabedelo juntas numa live, por exemplo, né? Durante esse tempo de pandemia, a gente recebeu vários pastores e pastoras da ICM nos nossos cultos, pregando nos nossos cultos virtuais, né? E também no Papo de Fé, que é um encontro que a gente faz, por enquanto, às sextas-feiras, vai mudar a data agora, em breve. Mas a gente recebeu várias pessoas da ICM. Então, o virtual é uma tentativa, não substitui, né? O abraço, o afeto, mas é uma maneira da gente dialogar virtualmente, porque a gente não tem condições de estar o tempo inteiro junto, né? Então, eu acho que nesse tempo de pandemia, a gente vai tirar um aprendizado disso aí. Eu acho que, nem sei se eu posso falar dessa maneira, porque não dá para falar em tirar aprendizado de pandemia com gente morrendo, né? Perdão por ter falado isso, mas uma das coisas que a gente aprendeu nesse tempo foi a integração virtual, né? Isso aqui, lives, encontros. O nosso retiro vai ser virtual, né, desse ano, que seria em Teresina. Então, eu acho que é uma maneira da gente ter uma integração maior, através de bate-papos, rodas de conversa, cultos virtuais, para a gente ter uma integração maior. Isso mesmo. Então, deixo aí aberto para você fazer suas considerações finais, colocar um pouco, né, das redes sociais da ICM Rio, da ICM Rio, para todo mundo, quem quiser acompanhar também. Mailton, aproveita e dá uma olhada lá se tem alguma pergunta, né, ou alguns comentários, e aí deixo com você suas considerações finais. Mais uma vez, elevando a minha gratidão e a minha enorme satisfação por estar com você. E eu que agradeço, meu querido, mas antes de fazer as considerações finais, eu queria só fazer um comentário, que senão o diácono Jefferson me enforca, e os diáconos me enforcam, né? A diaconisa Esther também. Que, na verdade, a gente está falando de movimento social LGBT, né? Eu não posso esquecer de falar de forma nenhuma de duas ações da igreja, que é o PAD, é o Ministério de Pessoas Afrodescendentes, que funciona de maneira fortíssima no Rio, graças a Deus, né? Que a gente viu o modelo da ICM americana, que tem o PAD, né, People Afrodescendent, e a gente tentou implementar no Rio, na gestão, na presidência do pastor Márcio Retameiro, quando a nossa igreja era no bairro de Botafogo. Então, na verdade, foi o pastor Márcio Retameiro que inaugurou o PAD aqui no Rio, e hoje em dia o PAD é o ministério mais forte da igreja. Então, a nossa ação na questão da interreligiosidade e da luta contra o racismo, que hoje em dia é o PAD presidido pelo diácono Jefferson, é muito forte. Então, isso também é militância, isso também é movimento social, né? A gente recebe pais e mães de santo na igreja, né? Há cerca de um ano eu fiz um diálogo com um pai de santo do candomblé que teve na igreja para a gente fazer o diálogo através do PAD, né? O PAD já foi dirigido pelo irmão Josias, que é um irmão nosso, que é membro da Fiocruz, funcionário da Fiocruz, mas também é militante da questão racial e da questão negra, né? Então, o PAD é esse movimento forte. E o outro movimento é a ação social, né? Eu falei aqui que eu sou pidão, né? Nesse tempo de pandemia, a gente conseguiu realmente uma ação social para ajudar gente da igreja, membro ativo, membro inativo. A gente fala membro inativo, aquela pessoa que é membro, mas não frequenta mais, né? E até gente que não é membro da igreja que nos pediu ajuda. Graças a Deus, ninguém, assim, todo mundo que chegou até nós, que pediu uma cesta básica ou que pediu dinheiro mesmo, a gente conseguiu, graças a Deus. Então, a gente está atualmente dando suporte financeiro para as pessoas, um valor razoável, assim, que dá para ela comprar as coisas e dá para se manter, e cesta básica. A igreja compra e a gente recebe também, né? Então, essa ação diaconal, eu estou falando dos meus diáconos e diaconisa externa, essa ação diaconal é fundamental na igreja. Isso também é movimento social. Não dá para a gente evangelizar com as pessoas passando aperto, passando fome, né, mesmo, assim. Eu cheguei a um momento aqui nessa pandemia que o membro da igreja estava calado, né, não falava nada. Aí ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu não tenho mais nada, só tenho arroz e batata em casa. Falei: menino, grita, pelo amor de Deus. Se as pessoas não falam, a gente não sabe, né? Então, eu queria muito enfatizar e agradecer a cada pessoa que contribui e contribuiu com essa ação social que a igreja tem feito, né? A gente tem dado suporte, assim, maravilhoso. Na última reunião, inclusive, que a gente teve do nosso conselho, quando o tesoureiro Guilherme, ele deve estar assistindo a gente agora, ele falou: olha, temos X para contribuir. Não tem problema de falar de valor, não, porque a gente tem que dar publicidade às nossas coisas, né? A gente estava com dinheiro em conta para ação social, de doação das pessoas, não veio nada da igreja.
tinha mais de R$ 1.500 em conta para ajudar. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, gente, qual é o valor? R$ 1.500. Eu falei, glória a Deus. Com isso, a gente vai conseguir pagar comida para as pessoas que estão passando necessidade, o dinheiro da passagem para quem quer ir para a igreja e não consegue ir. Então, eu não tenho como deixar de agradecer a essa ação diaconal da nossa igreja. É algo que, assim, eu tenho muito orgulho, graças a Deus, muito feliz. Agora sim, eu vou para minhas considerações finais, eu falo demais, né? Então, eu agradeço muito, pastor Willamis, muito, pelo seu convite. A gente precisa estar mais juntos, né? A gente tem sangue paraibano, né? Mailton, muito obrigado pelo convite também, querido. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, né? E peço orações a vocês, para a ICM do Rio de Janeiro e para mim, nesse tempo de dificuldade, né, que a gente tem passado, nessa pandemia, tempo de mudança também. E contem com as minhas orações. Eu vou pedir à nossa igreja que toda quarta-feira de manhã, às 11 da manhã, a gente esteja orando também pela ICM de Cabedelo, né, como a gente faz. Na verdade, a gente ora pelas ICMs de todo o Brasil, todos os cultos, mas eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente está em oração por vocês desde já. Muito obrigado. Amém. Obrigado a você. E pegando só um pouco da tua fala, né, aproveitar para agradecer ao Fernando, ele que faz parte da Secretaria de Diversidade Humana do Estado da Paraíba, né? E ele, junto com o MEL, o Movimento do Espírito Lilás, amanhã está fazendo 8 dias, né, Mailton, que nós conseguimos doar cestas básicas para algumas pessoas carentes que necessitavam aqui da comunidade. E nós estamos conseguindo também uma outra parceria para a distribuição de máscaras e álcool em gel. Então, também faz parte dos potenciais da ICM Cabedelo, fora as famílias que a gente sempre vem ajudado, né? São mais de 200 famílias que nas quartas-feiras a gente tem dado sopa e pão. Né? A gente sai sempre nas comunidades. Nesse processo de pandemia, infelizmente, a gente teve que parar porque não tem como não ter contato e não fazer aglomeração para entregar sopa e pão, né? Infelizmente, nesse Isso é evangelho, né? Isso é evangelho, é muito lindo o que vocês fazem. É evangelho vivo, né? Então, amém. Desde já, gratidão a Fernando, que sempre nos acompanha nas nossas lives também. Antes de a gente encerrar, eu vou deixar aqui o comentário do Wallace Ferreira, que ele já comentou várias vezes na live. O chá das drags também, pastor, uma ação evangelista, não pode esquecer. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou apanhar. É verdade, eu tenho que falar do chá das drags. O chá das drags é uma festa que a gente faz 3 vezes no ano em geral, né? Que a gente faz no dia de luta contra a AIDS, de 1º de dezembro, a gente faz na primavera, que é o chá das drags da primavera, e a gente faz na festa junina. E a festa junina, chá das drags, né? E não é só uma festa, é um momento da gente se montar, botar uma peruca, né? Mas também é um momento da gente falar de gênero, tem mesas de discussão sobre gênero. Então, assim, se você faz uma formação sobre gênero e diversidade, vai 3 pessoas para a formação. Aí não dá muito certo, né? Aí o que a gente faz? A gente faz uma festa com comida, com tudo, e na festa a gente faz uma mesa, porque aí o povo vem, né? Aí o povo vem para comer, para dançar, para se divertir e para aprender também. Então a gente chama a gente de fora, então obrigado, Wallace, por lembrar. O Chá das Drags é uma ação nossa, assim, que é linda, né? Porque a gente tem a oportunidade de aprender, né, com quem sabe mais do que nós. Em geral, a gente chama sempre uma pessoa que é da universidade, né? A Jaqueline Gomes de Jesus, o pessoal da Fiocruz para falar de HIV, de prevenção. E aproveita para comer, para dançar, para cantar também, é uma delícia. Obrigado por lembrar, Wallace. Maravilha, vamos copiar aí as coisas boas, né, Mailton? Lógico, o que é bom deve ser copiado. Com certeza. Mailton, suas considerações, amor. Bom, eu quero agradecer, né, ao pastor Gustavo por ter aceito esse convite para a gente conhecer um pouco mais da ICM Rio, né, que às vezes a gente conhece muito mais por fotos, né, porque a gente sempre vê as postagens no Facebook. E agradecer também ao pastor Willamis por ter aceitado essas minhas loucuras de sequência de live, mas acima de tudo agradecer a você que está nos assistindo, que sempre nos acompanha, né, o reverendo Cristiano Valério, o Adailton, que sempre participa de todas as nossas lives, o Márcio Retameiro, a outra menina que agora
foge o nome, a Adriana, a Alexia, que participou de uma live quinta-feira com a gente, né, junto com o monge José, que foi fantástica, a live sobre espiritualidade TT, e agradecer a todos vocês. Eu vou encerrar com grande gratidão. Obrigado, queridos. Obrigado a todos e todas que assistiram também. Leve a toda a ICM Rio nosso abraço, nosso beijo carinhoso e nossas orações sempre contínuas. A você que nos assistiu nessa live, nessa última live dos movimentos sociais, né? Mas que continua no sábado com a live sobre direitos humanos. Nossa gratidão, nosso beijo e nosso abraço fraterno. Fiquem com Deus. Amém. E até a próxima. Domingo, a paz de 5 horas da tarde, culto.